Existem lugares no mundo governado por um exército de animais, gatos, coelhos e até porcos nadadores. O mais surpreendente é que na maioria dos casos é desconhecida a forma que eles chegaram até lá. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer os lugares que foram dominados pelos animais. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim você ficará por dentro de todos os vídeos. Cavalos. A ilha de Assateague é uma ilha localizada na costa leste da península de Delmarva, de frente para o Oceano Atlântico. Essa ilha, além de ser conhecida por suas magníficas praias, também é conhecida por contar com a presença de cavalos selvagens. Existem aproximadamente 300 exemplares. Porém, ninguém tem total conhecimento de como foram parar na ilha. Algumas hipóteses relacionam até com histórias de piratas ou antigos naufrágios que encalharam e os animais acabaram fugindo. Os alimentos que eles mais ingerem são restos de algas e outros vegetais do mar, no qual possuem uma grande quantidade de sal, fazendo com que os cavalos bebam bastante água, e por essa razão parecem sempre estarem inchados. Não é permitido que os turistas deem comida para eles, porém, grande parte da dieta dos animais são restos de lanches que as próprias pessoas oferecem. Para manter seus números sob controle, existe um programa anticoncepcional federal desde 1994 que mantém a população de cavalo nos níveis exigidos. Quando esses níveis são ultrapassados, os cavalos são removidos da ilha e colocados em propriedade humana. Porcos. Nadar com os porcos é possível, e além disso, é uma das experiências mais espetaculares das Bahamas. Este território localizado entre os Estados Unidos e Cuba esconde uma atração inusitada. Trata-se da ilha de Major Cay, que tem uma praia paradisíaca habitada por dezenas de simpáticos porquinhos. Estimativas variam entre 20 e 40 javaporcos, um cruzamento entre o porco doméstico e o javali. Existem várias lendas que explicam a chegada deles a esta praia. Alguns acreditam que foram levados até lá por um grupo de marinheiros que pretendiam comê-los. Outros dizem que um barco de carga havia encalhado e os porcos escaparam até a ilha onde se multiplicaram. E alguns acreditam que eles vieram nadando de outras ilhas. A única coisa que se pode afirmar é que esses porcos nadadores se tornaram uma extrema atração para os turistas, ainda mais pelo fato de se demonstrarem bem carinhosos com os humanos. Caranguejos. Em pleno Oceano Índico, entre a Indonésia e o noroeste da Austrália, se encontra a ilha de Natal, de apenas 1.500 habitantes. O que ela tem de peculiar é que cada ano, entre os meses de novembro e dezembro, ocorre um fenômeno da natureza realmente surpreendente. O caranguejo vermelho, espécie típica da região, percorre mais de 50 quilômetros de distância desde a selva tropical até as praias do Índico para desovarem. Estima-se que na ilha exista aproximadamente 100 milhões de caranguejos. Os bichos invadem as ruas, pontes, jardins e residências da ilha, formando um tapete vermelho que se move lentamente, sem apresentar graves riscos aos humanos. Os crustáceos não são considerados pelas autoridades locais como uma praga. Ao contrário, durante a migração, a polícia e guarda florestal proíbem que carros transitem por algumas vias da área e até constroem pontes de plástico sobre as estradas mais movimentadas. Os habitantes muitas vezes ajudam os caranguejos a cruzarem avenidas e zonas mais transitadas para evitar que sejam atropelados. Porém, apesar da ajuda dos humanos, morrem a cada ano durante o percurso uma grande quantidade. Sem dúvida alguma, essa espécie ganhou o carinho e admiração de todos os moradores da ilha e pouco a pouco dos turistas. Gatos. No sul do Japão, existe uma pequena ilha que tem chamado bastante a atenção dos turistas ao redor do mundo. Se trata da ilha de Aoshima, mais conhecida como a Ilha dos Gatos. Ela é habitada por mais de 200 gatos. Eles foram trazidos para esse território para caçar roedores que infestavam os barcos pesqueiros dos nativos. Com o passar das décadas, a economia de Aoshima não floresceu e muita gente abandonou o lugar para tentar uma vida melhor em outras cidades do Japão. Os gatos, entretanto, ficaram, se reproduziram e, pela ausência de predadores com capacidade para ameaçar sua existência, cresceram exponencialmente. Quase todos os moradores da ilha atualmente são idosos. A maioria deles ajudam a alimentar os felinos. Os turistas, por sua vez, não têm muito o que fazer em Aoshima além de observar os gatos. Macacos. Em alguns países do continente asiático, é fácil encontrarmos com simpáticos macacos. Eles são encontrados por todas as partes,
principalmente na porta de alguns templos, esperando os visitantes para roubarem comida. Para isso, os visitantes devem ficar atentos e não levarem objetos de valor para evitarem que esses ladrãozinhos não levem. Os moradores da cidade de Lopburi, na Tailândia, estão confinados em suas casas, mas não por causa de um lockdown contra o coronavírus. Uma crescente população de macacos invadiu a região em busca de comida, depois que o suprimento de bananas fornecido diariamente por turistas sofreu cortes brutais por conta da pandemia. Os macacos petulantes costumavam ser tolerados na região, porque atraíam visitantes interessados em alimentar e tirar selfies com os animais. A cidade antiga do século XIII é altamente dependente do turismo. Coelhos. Okunoshima é uma ilha pequena com cerca de 4 km no Japão, onde os coelhos são os autênticos donos. É conhecida popularmente como a Ilha dos Coelhos. Em 1920, o Japão começou a utilizar essa ilha como campo para realizar todos os tipos de experimentos, especialmente com armas químicas. Segundo fontes, os primeiros animais foram trazidos à ilha para que pudessem realizar testes dos gases nos bichinhos. Depois que os militares foram embora, alguns coelhos permaneceram por lá e se multiplicaram numa velocidade e eficiência digna de coelhos. Os coelhos são selvagens, mas já se acostumaram com a presença humana. Muitas famílias, especialmente com crianças, vão até a ilha para passar um dia agradável com os coelhinhos. São tão dóceis que podem ser vistos comendo diretamente das mãos dos turistas. Serpentes. A ilha mais perigosa do mundo se encontra no Brasil, a chamada Ilha Queimada Grande, conhecida também como Ilha das Cobras, localizada a 150 km de São Paulo. O que torna este lugar tão perigoso são as cobras que habitam a ilha. Existem aproximadamente cerca de 5 cobras por metro quadrado. Além da grande quantidade de serpentes, a espécie em maior número na ilha é a jararaca ilhoa. Essa espécie é responsável por 90% dos ataques de cobra no Brasil. Estima-se que existam cerca de 4.000 jararacas ilhoas na ilha. Algumas histórias contam que as cobras foram colocadas na ilha por piratas que queriam uma proteção para o seu ouro. Porém, a realidade é outra. Essa densa população de cobras evoluiu ao longo de milhares de anos por falta de intervenção humana. Além do enorme número de cobras, nessa ilha não existe fonte de água potável, a temperatura é muito alta e o desembarque é muito complicado, pois sua encosta está repleta de penhascos e rochedos. A chegada à ilha é tão perigosa que anos atrás, quando os pescadores locais precisavam desembarcar nela, só era possível após atear fogo nas encostas, espantando as inúmeras serpentes. Por isso a ilha recebeu esse nome, Queimada Grande. Servos. Nara é um dos principais destinos turísticos do Japão, possuindo diversos templos antigos em ótima conservação. Porém, a popularidade dessa cidade não se deve apenas ao patrimônio. O Parque de Nara possui 502 hectares e está localizado na base do Monte Wakakusa. Este parque é lotado de cervos. São mais de 1.400 cervos selvagens que aparecem no parque para pegar comida. Os turistas gostam de tirar fotos e alimentá-los com rações especiais vendidas dentro e fora do parque. Eles são tranquilos e dóceis e já estão mais que acostumados com a presença dos turistas. Com o efeito do coronavírus e a cidade sem turistas para alimentar os animais, alguns servos saíram pela cidade em busca de comida, comendo flores e destruindo os jardins. Ratos. Na cidade de Bikaner, no norte da Índia, se encontra o templo de Mata Carne. Estima-se que no templo existam mais de 25.000 roedores soltos e que dividem espaço em comida com os humanos, que também moram lá. Com uma entrada grandiosa, o lugar possui colunas de mármore e portas de prata e ouro, que contrastam com a sujeira e mau cheiro do interior do templo. Um fato interessante é que todos os visitantes devem tirar os sapatos ao entrar no templo e tomar cuidado para que não pise e mate nenhum rato, o que é considerado um pecado por eles. Muitos ratos sobem em vãos que existem nas paredes do templo, enquanto outros se reúnem ao redor de enormes tigelas de metal para tomar leite colocado ali especialmente para eles. Segundo a lenda local, Karnimata seria uma reencarnação da deusa Durga, que usando poderes sobrenaturais, reencarnou seu enteado em forma de um rato, e também decretou que todos os seus descendentes, depois que morressem, ressurgiriam como roedores. E esses foram os lugares dominados por animais. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!